Que o Senhor nos guarde, Igreja Metodista Central em Santos. Uma pergunta, por favor, medite um pouco nessa pergunta. O que vale mais para você? Os teus sentimentos ou as declarações da Bíblia? Dá a impressão que é uma pergunta óbvia, mas eu me refiro a um movimento chamado humanismo, que de 200 anos para cá tem crescido tanto. Olha, humanismo é o seguinte: o homem no centro. Homem e mulher, eu estou falando genérico. Isso é perigosíssimo, porque aí chega-se culturalmente isso. Eu tenho visto cada vez mais comprovação de que isso acontece. O sentimento humano em primeiro lugar. A Bíblia em último lugar. Em outras palavras, se a Bíblia diz A, mas você prefere B, então o B é o que importa. A Bíblia está sendo desprezada. A Bíblia não está sendo considerada mais uma regra de fé e prática. Claro que na Igreja Metodista, em outras igrejas, ela é a regra básica, necessária, total para a nossa vida. Eu queria lembrar por que a gente dá tanto valor à Bíblia. É bom a gente lembrar um pouco isso. Eu me lembro um professor que ele perguntava assim, comentando esse assunto: será que a Bíblia merece crédito mesmo? Se eu chego para uma pessoa e eu digo a ela, eu creio na Bíblia, e a pessoa diz, eu não creio por isso, 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 e ela dá 4, 5 razões, eu daria um monte de razões, porque eu creio nela, na Escritura Sagrada. Resumindo, para eu mostrar por que eu creio na Bíblia. O Velho Testamento tem profecias que foram cumpridas séculos depois. Especialmente sobre a vinda do Messias. São detalhes. A cidade, a roupa, palavras na cruz e coisas que é impossível ser por acaso nem sorte. Foi profecia. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus sabia o que aconteceria com o Messias. Uma razão que eu acho válida também é o seguinte: a Bíblia levou uns 1.600 anos para ser composta. Mais de 40 autores, alguns não sabemos quais são, mas ela é um livro único, total na mensagem que Deus quis transmitir ao homem. E também uma coisa documental, é uma curiosidade interessante. Se você sabe alguma coisa de Sócrates, Platão, Aristóteles, esses filósofos de 2.500 anos atrás, nós sabemos por alguns documentos, 3, 4, que foram preservados, cópias de muito mais do que 1000 anos depois. Ouviu o que eu falei? 3, 4, 5. E a Bíblia? A Bíblia, não temos os documentos originais, temos cópias e cópias e cópias, mas não são 2 nem 3, são centenas de cópias, e as mais antigas a gente vê pelos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, é uma caverna chamada Qumran. Ali foram encontrados manuscritos de antes de Cristo, de partes do Antigo Testamento. Então, não existe no mundo documentos tão antigos, tão próximos à sua origem e em tanta abundância como a Bíblia. Bom, tudo isso para dizer que a Bíblia é importante e que ela é aquela espada de Hebreus 4:12, ela nos ajuda a nos aperfeiçoar, 2 Timóteo 3:16 e 17,
Mas eu quero chegar agora no principal motivo, porque eu creio na palavra de Deus. Principal. João, capítulo 5, versículo 39. Jesus, o Senhor e Salvador, dizendo: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. E não é só aí. Em Lucas capítulo 24, 32, 44, são alguns versículos. No capítulo final do Evangelho de Lucas, Jesus disse: vejam o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, lei são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profetas são quase o Velho Testamento inteiro. E salmos são os poéticos. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus, e o próprio Jesus reivindicou para si os textos proféticos que falavam dele. A Bíblia fala de Jesus. Quem somos nós para tirar esta autoridade da Bíblia, se o próprio Senhor Jesus deu autoridade à Escritura Sagrada? Vamos valorizá-la, vamos bebê-la, e como diz Romanos 10, 17, nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.